Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui na Além da Canção. Estamos indo para a oitava lição das 10 lições de Provérbios. A última já não foi tão suave, e a de hoje parece também não, né, gente? Procurar a própria honra não é honra. Olha, sabe aquela pessoa que quer, foi eu que fiz, mas foi eu que arrasei, mas foi só consegui por causa de mim, mas me agradeça, porque sem mim você... isso aí não é honra, tá? Acho que você já sabia, mas eu precisei trazer esse lembrete aqui. Quero convidar a ler 23, 24 e 25, tá? A gente tem mais, depois desse vídeo, mais 2 vídeos para encerrar essas 10 lições maravilhosas compartilhadas aqui, mas eu tenho certeza que no seu caderno de devocional, na sua mente, no seu coração, tem muitas outras lições para a sua vida em todas as áreas, né? Aqui a gente falou sobre 10. A gente vai falar, né? Estamos na 8ª lição. Mas eu espero de verdade que esse livro tenha te alimentado tanto quanto me alimenta sempre que eu leio. Então, se você não leu ainda, leia aí 23, 24 e 25 e retorna aqui para a gente refletir bem rapidinho a respeito disso. Eu quero reler com vocês justamente essa questão de honra, né? De procurar honra, que muitas vezes a gente acaba se precipitando ou na ânsia de querer. Existe até uma certa compreensão em algumas atitudes, porque se foi a gente que fez e às vezes tem outra pessoa levando o mérito, a gente fica meio revoltos, né? Mas Provérbios 25 e 7 diz assim, ó, não se glorie na presença do rei, nem se ponha no meio dos grandes, porque é melhor que lhe digam, suba para cá, do que ser humilhado diante do príncipe. É um pouco disso que a gente está lendo, dentre outros versículos que tem também essa temática de não procurar a própria honra, né? Mas é aquela pessoa que quer aparecer, que quer né, se gloriar ou tá colado em quem é importante para que aquela pessoa perceba o quanto o que ela faz é importante, né? E na verdade, honrado de verdade, se ele é uma pessoa que faz, que age, ele vai ser percebido alguma hora, porque de novo a gente tem visto também ao longo de Provérbios que Deus é justo. E Deus sabe os nossos passos. E uma hora esse reconhecimento chega. Vamos crer assim. Provérbios 23, dando aquela pincelada em cada capítulo, né? Ensina muito sobre disciplina, sobre ouvir conselho dos pais, que é outro ensinamento muito forte, né? A gente poderia trazer aqui a 11ª lição de Provérbios, ou uma próxima, falar sobre essa questão, né, que Salomão sempre bate na tecla, filho meu, ouça o conselho da sua mãe, ouça o conselho do seu pai, assim você vai ter longevidade, né? Então, Provérbios 23 fala muito a respeito disso também, fala sobre não ser dado em festas, né, para que você não se atrapalhe ou seja levado à ruína, sobre afastar-se de invejosos e sobre a não se confiar em riquezas. Ele fala assim que as riquezas elas podem criar asas e voar, né? É aquela coisa de você ter hoje ou se confiar nas suas riquezas e ficar na mão, porque tudo pode acontecer, né? A gente já viu isso muitas vezes até com grandes nomes milionários, é uma verdade que Salomão escreve. E aí tem muitas outras coisas em Provérbios 23, o Redentor dos órfãos os defende, disciplinar a criança para que ela não vá para o inferno, é uma função minha e sua, pai e mamãe, é nossa essa função, mesmo que eles fiquem com raivinha da gente, digo os pequenos e até os adolescentes, e eu sei, gente, que é um desafio, principalmente nessa geração que a gente está vivendo, em que terceiros querem interferir, né, na maneira como a gente instrui os nossos filhos. E é por isso também que você precisa ter muita sabedoria no que você expõe a respeito dos seus filhos, né? Às vezes nessa ânsia de querer mostrar tudo nas redes sociais, a gente acaba expondo a maneira como a gente ensina aos nossos filhos, e que é minimamente a palavra de Deus ou princípios bíblicos, e que as pessoas nos taxam de errados, nos taxam de exagerados. Eu não estou falando aqui sobre viver batendo no filho, eu não estou falando aqui sobre ser desrespeitoso ou causar ira nos filhos, ou machucar ou magoar
né? Eu não estou falando disso, eu não estou falando sobre atitudes ignorantes contra filhos, gente, só para mostrar autoridade, grito e não sei o que, não estou falando disso. Mas eu estou falando de que muitas vezes contrariar mesmo, mostrar quem que tem o domínio sobre aquela casa, sobre, né? Então é necessário, você precisa disciplinar eles, hoje amanhã eles vão agradecer, né? Acho que você também, dentre erros e acertos dos nossos pais, porque a gente sabe que eles não são perfeitos, e aí quando a gente chega à nossa vez a gente fala, os meus pais, né, dentro de suas particularidades, eu sei que existem N histórias, deram o seu melhor, né? Então termos cuidado e entendermos que essa função de disciplinar não é o mundo, é eu, você enquanto pais. Aí ele fala N outras coisas, gente. Festeiros e fanfarrões acabam empobrecendo, não ignore o conselho dos seus pais, enfim, muitas outras coisas são ensinadas em Provérbios 23. E aí a gente vai para o 24 com outras lições muito importantes, que é sobre construir com sabedoria, né? O 24 e 20 diz assim, ó: com sabedoria se constrói a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento os seus cômodos se encherão de todos os bens preciosos e agradáveis. É sobre lar, além de construções de paredes físicas, mas um lar. E para que se construa esse lar é necessário sabedoria, é necessário a ajuda do Espírito Santo para conduzirmos os nossos filhos em Deus, para conduzirmos a nossa casa em paz, para termos paz com nossos cônjuges, para que os cômodos da nossa casa se encham de bens preciosos e agradáveis, tanto fisicamente falando, né? Valor monetário, quanto de bens, de bons sentimentos, né? Porque é isso que faz de uma casa um lar, bons sentimentos permeando a nossa casa. Um outro texto muito conhecido de Provérbios 24 é sobre 24 e 10 de Provérbios. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. E eu sei que esse texto é muito difícil, porque é como se ele estivesse nos convidando a sermos fortes, mesmo no dia difícil. Mas o importante é que essa força não é nossa, essa força vem do Senhor. E é por isso que às vezes você vê alguém que passou por uma situação difícil, uma tragédia, uma situação inesperada, e ela serve a Deus e ela consegue ter ali uma certa plenitude. Essa força não é dela, essa força vem do Senhor. Porque é isso que mostra que ela não se baseia ou que ela não se confia na sua própria força, mas na grande força que vem do Senhor. E aí mais à frente, Provérbios 24 também fala sobre o justo cair. Se o justo cair 7 vezes, ele se levanta. Eu gosto muito de lembrar, não espie a habitação do justo, perverso, nem destrua o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas os perversos são derrubados pela calamidade. Ou seja, se acontecer alguma surpresa ou alguma coisa que faça o justo cair, eu sei que esse cair tem N aplicações, mas até perder um emprego, uma falência, Deus o levanta quantas vezes forem necessárias. E ele fala assim, já os perversos são derrubados. É como se um dia a conta chega, ele não cai, ele foi derrubado, ele foi empurrado. Imagina por quem? Por quem é justo, né? Então nós somos levantados pelo Senhor e somos ajudados por Ele. E eu gosto muito de lembrar que não é porque você é justo que você não esteja sujeito a uma queda, né? A um dia difícil. Mas lembre-se que, independente de qualquer coisa, você tem quem o levante, você tem quem o erga novamente. 7 vezes o justo se levantará. E aí tem muitas outras lições, como vocês veem eu repetindo isso 200 milhões de vezes aqui, né, gente? Mas tem não ter inveja dos maus, dos ímpios, porque eles não vão longe, cuidar dos negócios para manter a casa, não se entregar ao sono, ao cochilo e à preguiça, porque isso não faz a gente prosperar. E aí a gente encerra, né, com o Provérbios 25, falando sobre humildade,
sobre não se gabar e contar algo para todo mundo, né? Algo que fez ou que deixou de fazer. E é o que ensina justamente os textos que nós lemos. Não se glorie na presença do rei, querer aparecer, né? Para que você não seja humilhado, é melhor que você seja chamado, que você seja reconhecido, né? Tem muita coisa linda em Provérbios 25, ó. Não se gabe, não se glorie e deixe que percebam quem você é. Se você viu algo, não o entregue, pois qual o lucro ou o que se fará se o seu próximo ficar em apuros? Tem que ter muito cuidado, né? A gente às vezes quer ser correto demais e a gente acaba se atrapalhando a língua, né? A gente tamanho do mundo e querendo entregar a todo mundo, querendo, né? Ter que ter cuidado ali com aquilo que a gente vai fazer e com aquilo que a gente vai falar ou entregar para alguém. Isso também está escrito em Provérbios 25, gente. Vocês sabem que eu dou um apanhado aqui, né? Resolva o mal entendido direto com o seu próximo e não conte a outra pessoa. Tem muito disso, né? Da gente terceirizar ao invés de resolver com quem a gente está magoado, com quem a gente está machucado, né? Tenta falar direto com ele, seja sincero. Eu sou muito essa pessoa, sabe, gente? Olha fulano, tá acontecendo isso e isso, eu sei que você tá... E é ter jeito para falar, né? Ter manejo, né? Às vezes você é o errado, às vezes o outro é o errado, mas você ter manejo com essa maneira de falar, né? Você minimamente ter essa hombridade na maneira de se comportar. A palavra, o argumento precisa ser dita no tempo certo. A gente já viu aqui, né? Sobre falar na hora certa e sobre ser um ouvinte atento, né? Um ouvinte atento ouve a repreensão de um sábio. A gente também já viu isso aqui, né? Você percebe que as lições de Provérbios, elas vão se repetindo ao longo de todo o livro, né? Não é uma coisa que ele concluiu lá no início e que agora ele já mudou de ideia. Não, ele sai sempre te lembrando sobre essas muitas boas e maravilhosas lições, inclusive essa de não se gabe, não se glorie, não procure né, honra para si mesmo, porque isso não é honra. Mais uma vez eu repito para você, se você está fazendo algo, se você está tomando uma atitude diante, não sei, do seu trabalho ou até do grupo que você dirige, da liderança que você tem sobre algum órgão na igreja ou até sobre alguma igreja, não sei, ou qualquer que seja a área, né? Se você tem alguém que é superior a você e que, quem sabe, não está vendo aquilo que você está fazendo e há aquele desejo de se gloriar, de se gabar, não, dá uma segurada, pede para que o Senhor revele, para que o Senhor crie situações para que sejam vistas. Eu lembro muito da história de Mardoqueu, né? Que Mardoqueu livrou a vida do rei Assuero e foi anotado em algum livro lá, e quem sabe quantos anos passou até que ele fosse honrado, né? Mas ele não foi lá dizer, e nem Esté foi dizer para Assuero, olha, o Mardoqueu te livrou da morte, e não sei o quê, né? Ele foi honrado muito além, né? Foi o que Assuero perguntou, o que se fez a esse homem? Não foi feito nada, e ele foi honrado da melhor maneira possível. Deus é justo, e aquilo que você tem feito os olhos do Senhor têm acompanhado, e no tempo certo, a honra de verdade, que é a honra vista, percebida por alguém, vai chegar até você. Creia nisso. Amém? Tenha fé. Vamos orar. Muito obrigada, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paz. Obrigada porque o Senhor nos faz lembrar que honrados mesmo seremos por ti. Que o Senhor contempla os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas atitudes, mesmo quando ninguém está olhando, quando ninguém está valorizando, quando ninguém está vendo. O Senhor nos vê, nos contempla, nos percebe e tem, no tempo certo, honra para as nossas atitudes. Nos ajuda a esperar esse tempo, a suportar. Às vezes é dolorido e difícil não ser reconhecido, mas nos ajuda, Pai. E nós tomamos posse, nós cremos no bem que vem de Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.